O plenário do Supremo Tribunal Federal reconhece abuso do direito de defesa e ex-senador Luiz Estevão permanece preso. O advogado do ex-senador pediu a cassação da baixa definitiva dos autos, determinada pelo ministro Dias Toffoli. A defesa afirmou que só é possível considerar o processo transitado em julgado quando se esgotam todos os recursos. O que foi devolvido à competência do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, foram apenas 2 dos recursos. O terceiro recurso, até hoje não houve o juízo de admissibilidade sobre ele. Ainda tudo que possa ser dito pela defesa possa ser afastado, essa questão é intransponível. Para o Ministério Público Federal, a decisão do relator não ofende o princípio do juiz natural, como alegado pela defesa. O MPF manifestou-se pela manutenção da decisão monocrática, que considera constitucional. Pelo Supremo Tribunal Federal, já é adotada essa orientação da possibilidade do relator, ao reconhecer que o recurso é procrastinatório, de ele poder dar seguimento, né, devolver os autos e, independentemente da publicação do acórdão e, com isso, baixando os autos. Além de eu já ter analisado, já ter tudo, né, nós ainda tínhamos todos os autos aqui, em razão da digitalização do processo. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros. O reconhecimento do caráter abusivo do recurso utilizado pela parte, cuide-se, insisto, de parte pública ou como na espécie, de parte privada, não deve impedir que se forme, no caso, a própria autoridade da coisa julgada. Nessa visão não formal, que é fundamental no caso como esse, me parece que é legítima a decisão do relator e por isso eu acompanho. O ministro Luiz Roberto Barroso se declarou impedido de votar. O plenário também iniciou o julgamento de 2 recursos extraordinários que tratam da incidência das contribuições de PIS e COFINS sobre as cooperativas. Após a sustentação oral dos advogados, o julgamento foi suspenso. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Vimos agora na reportagem como foram os trabalhos ontem. E vimos também que aquele tema sobre a contribuição do PIS relativo às cooperativas volta a ser discutido hoje pela Corte? Volta, inclusive são os 2 primeiros itens da pauta, são os recursos extraordinários, em que a União contesta uma decisão do Tribunal Regional Federal. Então a grande discussão aqui é saber se há ou não a incidência da contribuição desse programa de integração social em relação aos atos das cooperativas. Na sessão de ontem, houve a leitura do relatório. Depois da leitura do relatório, houve o momento para as sustentações orais, tanto das partes e também dos amigos da Corte. Então, na sessão de hoje à tarde, esse julgamento deve ser retomado já com a leitura do voto e posterior início dos debates do tema em relação aos demais ministros. O relator se pronunciou ontem, não? Não chegou a se pronunciar. Exatamente. Em relação a esse tema, não. Agora, Gisele, explica para a gente qual a finalidade da contribuição para o PIS/PASEP. O que acontece? A partir da Constituição Federal de 1988, as contribuições do PIS e PASEP, elas têm uma finalidade específica de financiar o programa de seguro-desemprego e também no que diz respeito ao financiamento daquele abono anual dos trabalhadores assalariados. É essa a finalidade. Ok, Gisele. E pode chegar ao fim hoje também o julgamento de um recurso extraordinário com agravo que discute o prazo para a cobrança de valores referentes ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No recurso ao STF, o Banco do Brasil questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu que a discussão do caso se refere a depósitos do FGTS e não às diferenças dos valores recolhidos no fundo. O TST arquivou o recurso da instituição financeira. O relator, o ministro Gilmar Mendes, ressaltou que entende a relevância social, econômica e jurídica do recurso, tendo em vista que a decisão deste caso vai ser seguida em outros processos sobre o mesmo tema. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual da Suprema Corte.
Gisele, existe um outro processo em tramitação no Supremo sobre a mesma matéria, né? Bem parecido. Qual é a diferença, então? Existe um outro processo, inclusive neste outro caso, o julgamento chegou, inclusive, a ser iniciado em 2011. Houve já, inclusive, o voto do ministro Gilmar Mendes, que também é o relator deste outro recurso. Houve o voto da ministra já aposentada, Ellen Grace, e, na ocasião, houve um pedido de vista do ministro Aires Brito, também já aposentado. Então, o que acontece? A grande diferença entre um caso e outro, embora tenham o mesmo tema, é no que diz respeito ao alcance que vai ser dado em relação às decisões que vierem a ser proferidas. Nesse recurso extraordinário que está na pauta de hoje, existe o reconhecimento, foi reconhecida a repercussão geral do tema. Esse reconhecimento é feito por meio do plenário virtual e esse plenário virtual entendeu que os ministros da Suprema Corte entenderam que esse tema ele tem uma relevância política, social, econômica, ou seja, a discussão que está sendo travada dentro deste recurso extraordinário interessa não só aquelas partes, mas a um número maior de pessoas, a uma população que também questiona sobre essa questão do prazo prescricional para a cobrança do FGTS. Portanto, a diferença que se dá é que um recurso tem repercussão geral reconhecida e outro recurso extraordinário não tem repercussão geral reconhecida. A decisão tomada naquele que tem repercussão geral reconhecida será aplicada para todas as demais esferas do Poder Judiciário. Agora, Gisele, o ministro Gilmar Mendes, ele já se manifestou? Se manifestou nesse outro recurso que nós acabamos de mencionar. No recurso que está na pauta hoje, ainda não, o julgamento não foi iniciado, a expectativa é que seja iniciado na sessão de hoje à tarde, que começa logo às 14 horas. No entanto, em relação a este outro recurso, que não tem repercussão geral reconhecida, já houve sim o voto do ministro Gilmar Mendes, inclusive ele propõe uma mudança na jurisprudência da Suprema Corte. Ele até mencionou no seu voto que por mais de 20 anos, o Supremo Tribunal Federal permaneceu com o entendimento de que o prazo prescricional, ou seja, o prazo para que alguém possa cobrar aqueles valores que não foram depositados no FGTS era de 30 anos, isso foi defendido pelo Supremo. No voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes naquela oportunidade, ele propõe uma mudança de entendimento para que esse prazo passe a ser de 5 anos. Então, ele declara a inconstitucionalidade dos dispositivos que prevêem o prazo de 30 anos e propõe que seja aplicado o prazo previsto na Constituição Federal, em que a Constituição estabelece que tanto os trabalhadores urbanos quanto os trabalhadores rurais, eles têm o prazo de 5 anos para reclamar na Justiça, para reclamar os direitos decorrentes das relações trabalhistas. Um tema que interessa aí a todos os trabalhadores e a sociedade em geral, né, Gisele? É verdade. Os ministros da Suprema Corte também devem analisar um pedido de liminar na ação direta de inconstitucionalidade, em que a Tricom, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, questiona uma lei complementar do Rio de Janeiro. Na ação, a associação questiona a lei complementar e pede a declaração de inconstitucionalidade integral da norma, tendo em vista que ela foi proposta por um deputado estadual. Para a Tricom, não cabe ao Poder Legislativo estadual propor alterações e revogações de dispositivos da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Ainda, de acordo com a associação, em outras ações diretas de inconstitucionalidade idênticas a essa, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, o plenário decidiu por unanimidade suspender a eficácia da lei estadual de origem parlamentar e revogou diversos dispositivos da lei orgânica de Tribunal de Contas do Estado. O caso é de relatoria do ministro Luiz Fux. Gisele, a lei complementar dispõe sobre o quê? Ela tratou, por exemplo, da ampliação do prazo para pagamento dos débitos, possibilitou, inclusive, um parcelamento em até 60 meses e ampliou também o prazo para apresentação das justificativas em relação aos débitos que vierem a ser apurados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, foram essas questões que foram tratadas na lei complementar, que é de 2011. Agora, de acordo com a ação, a gente pode dizer que houve aí uma certa intromissão? Isso é o que diz na ação direta de inconstitucionalidade realmente. O que acontece é que o argumento trazido pelo autor da ação é de que houve uma intervenção inconstitucional da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no poder constitucional que é assegurado aos tribunais de contas estaduais. Invadiu a competência do outro, é Exatamente, isso? Seria inclusive o que se chama de inconstitucionalidade formal. E o que se argumenta aí para
configurar essa inconstitucionalidade formal. De acordo com a Constituição Federal, caberia ao próprio Tribunal de Contas a iniciativa legislativa para propor leis que versassem sobre sua organização. Então, tanto a Constituição prevê que cabe ao Tribunal de Contas elaborar os seus regimentos internos, de modo a estabelecer quais são as atribuições dos seus órgãos administrativos, também caberia a iniciativa de lei para poder tratar sobre o funcionamento, enfim, do próprio Tribunal de Contas. Então, de acordo com o que está na ação, haveria sim uma intromissão